Hello, hello, hello! Olá, pessoas coloridas, pessoas lindas e maravilhosas, pessoas bonitas! Somente as pessoas bonitas é que frequentam este canal. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. A sua presença aqui é sempre maravilhosa, é sempre um encantamento. Já vai chegando, deixando o seu joinha, deixando o seu like para fortalecer o vídeo, dizendo um oi, pelo menos, aí nos comentários, né? Fala, oi, gente, tudo bem com vocês? Se não quiser dizer nada, deixa um emoji de arco-íris, né? Que já ajuda bastante. Preferência aquela bandeirinha, para combinar aqui com a minha bandeira, tá? Deixa a bandeirinha do arco-íris. Mas você está onde? Você está na Aaron TV, onde você fica sabendo de tudo que está acontecendo no mundo das celebridades. A gente pega as notícias mais relevantes, ou não, resume ou lê, né? E traz aqui para você, bem estilo Sônia Abrão, no início dos anos 10, de 2010, quando ela lia jornal e revista no programa. Então, eu tô fazendo o mesmo, só que agora aqui com sites. Mas enfim, você não precisa nem sair por aí lendo o textão, porque eu vou lá, leio para vocês e conto todo o babado. Por exemplo, mais uma treta envolvendo o seu Marcos Mion. Gente, o apresentador da Rede Globo, nos últimos dias, ele tá assim virando é, fica caindo, né, na boca do povo uma hora atrás da outra, né? Ele está em boca de Matilde, é essa a expressão que eu estava querendo lembrar. Marcos Mion está em boca de Matilde, ele virou o assunto. Toda hora as pessoas comentando a respeito de seu Marcos Mion. E não são comentários muito agradáveis, né? Porque é uma hora falando que ele está tentando puxar o tapete do Tadeu Schmidt, outra hora falando que ele está sendo praticamente o dono da Rede Globo e que, né, traiu esposa, já teve esse boato também. E agora ele está envolvido em outra treta, que é um caso de plágio. O que é isso? De roubo de ideias, de roubo de propriedade intelectual. Olha só o que o Lobianco, jornalista Lobianco, da Tarde é Sua e do IG, disse a respeito deste assunto. Marcos Mion é acusado de violar direitos de cineasta e é acionado pela justiça. Babado, né? Então, o que acontece? Uma cineasta está acusando Marcos Mion de ter roubado a ideia do seu filme e ter feito um outro filme. Então, tipo assim, ela fez um filme X. Aí o Marcos Mion pegou a ideia dela e fez o filme dele. Então, não teria sido uma ideia dele, teria sido uma ideia roubada, tá? Que ele teria surrupiado ali da moça. Lerei aqui para vocês terem uma ideia do que se trata, né? Então, a matéria do Lobianco, lá no IG, está dizendo mais ou menos o seguinte. O apresentador da TV Globo, Marcos Mion, está sendo processado na Justiça de São Paulo pela cineasta Camila Rizzo. A coluna teve acesso exclusivo aos autos processuais. Trata-se de uma ação de indenização por violação de direitos autorais. A ação pede danos materiais, morais e extrapatrimoniais em face do comunicador. Ele diz mais: Camila Rizzo afirma no processo que é titular dos direitos autorais sobre a obra Hadway, além de criadora. Opa, peraí. Além de criadora da obra, ela acusa o apresentador de violar seus direitos com o filme MMA, meu melhor amigo. Ela ressalta que Marcos Mion foi ator, protagonista e roteirista do filme e também arrolou a Formata Produções, responsável pela produção da obra que ela denomina no processo como infratora. Tá, deixa eu traduzir aqui para vocês. O negócio é o seguinte: o Marcos Mion fez um filme chamado MMA, Meu Melhor Amigo. Nesse filme, ele faz o papel de um lutador de MMA que está no fim de carreira, digamos assim. E aí ele descobre que ele tem um filho, esse lutador, e que esse filho é um menino autista, certo? E aí desenrola toda a trama que o Marcos Mion diz que ele criou, etc e tal, que foi produzido por essa formata, etc e tal. Só que o tal do filme lá que a Camila fez, que se chama Hathaway, conta uma história muito parecida. No filme Hathaway, o que acontece? Ela conta a história de um lutador de artes marciais
que se aproxima e se torna amigo de uma criança autista também. Acho que não é filho no filme dela, mas enfim, a trama é muito parecida. Ela diz que procurou Marcos Mion, pedindo ajuda dele na divulgação do filme, no trabalho, para possibilidade de fazer um longa-metragem, porque o Marcos Mion tem essa ligação, né, com a questão das pessoas TEA, visto que ele tem um filho TEA, né, que é portador, que tem o transtorno do espectro autista. E aí eles ficaram conversando durante muito tempo, até que um dia pararam de conversar. Ela disse que ele não respondia mais as mensagens, que eles não conversavam mais, que não se falavam mais sobre o assunto, que no início ele estava muito empolgado e tal, mas de repente a comunicação foi cortada. E aí, para surpresa dela, e isso é a cineasta que diz, tá, gente? Para surpresa dela, o que acontece? Mais tarde, ela vê o filme do Marcos Mion, e que tem a mesma premissa do filme dela. Então, ela ficou extremamente indignada e acreditando que o senhor Mion teria roubado a ideia do seu roteiro e produzido como se fosse dele. No início o processo estava em segredo de justiça, mas eu acho que o segredo de justiça caiu, né? Aí, olha só, na matéria do Lobianco, ele fala isso. Ó, de acordo com Camila, Mion teve acesso prévio à obra Hathaway e teria participado com ela das negociações. Camila Rizzo é cineasta e atuou como produtora, editora, roteirista e pós-produtora em telejornais, novelas, séries e talk shows na TV Globo, TV Bandeirantes e Premier Combate. Vai ser uma briga de gente grande, né? De um lado, ela dizendo que a obra dela foi roubada, e o Marcos Mion dizendo que não, que ele não roubou nada e que a ideia foi dele. Gente, mas vamos combinar? Eu, particularmente, achei as histórias muito parecidas. É muita coincidência, né? E se ela tiver como provar que ele teve contato com o texto dela, fica muito evidente que houve ali, no mínimo, uma inspiração, digamos assim. Mas nesses casos de plágio, a gente tem que levar em consideração outra coisa também. Nem sempre a justiça é feita, né? Porque você tem duas forças desproporcionais. Às vezes a pessoa é muito poderosa e o outro lado, o lado que foi copiado, não estou dizendo que ela foi, tá, gente? Dizer quem vai determinar a justiça. Mas às vezes a pessoa que foi plagiada, ela não tem tanto poder assim para brigar com alguém tão grandioso, né? É meio complicado. Tem gente que fala assim, por que você não processa a escritora lá do romance e tal? Porque tem uma história que faz muito sucesso, uma história LGBT que é muito parecida com um livro que eu escrevi 3 anos antes. Mas eu falo assim, gente, quem sou eu para brigar com essa gente, né? Não tenho poder nenhum. Não tenho nem 10 mil inscritos aqui. Como é que eu vou brigar com uma pessoa que tem contrato com a Netflix? Mas, enfim, isto é uma outra história. Quero saber de vocês, qual é a opinião de vocês a respeito dessa treta? Vocês acham também, vocês também não concordam que a história é muito parecida? Vocês acham que o Mion acordou um dia inspirado, do nada, e pensou nessa história? Ou ele pode ter ido beber ali na fonte da história da moça, história que, segundo ela, ele já conhecia? Coloque sua opinião aqui embaixo, claro, sempre de forma muito respeitosa. E se você gosta de saber sobre o mundo das celebridades, o mundo da TV, ver a TV de outra forma, se inscreva aqui nesse canal também, tá? Indique para mais pessoas, para todos os seus amigos, coloca no grupo da igreja, no grupo da família. Se você achou o Horto Borogodó, coloca no grupo do trabalho, para atazanar a vida daquele colega chato. Enfim, espalhe a palavra por aí. Volte mais vezes, a gente se encontra a qualquer momento. Qualquer momento é ótimo, né? A qualquer momento. Um beijão e até.